Olá, hoje temos uma live na quinta-feira para conversar com a Cláudia, do My Precious Kids. Ela tem 3 filhos e a gente combinou de compartilhar com vocês dicas sobre como manter a sanidade durante home office e também homeschooling. Então sejam muito bem-vindos. Assim que a Cláudia entrar, a gente convida e vai começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários quais são as dúvidas e perguntas que vocês têm e dicas sobre pandemia e o dia a dia de casa, deixe a sua dúvida aqui para a gente poder conversar e endereçar se possível. Ok, bem-vindos. Como é que tá aí na sua casa? O que pega mais? O que é o gatilho que mais pega? Porque pandemia todo mundo tá sentindo, né? Vamos ver o que é que mais pega pra vocês. É o acordar, é o dormir, é o tempo inteiro estar em casa, é a saudade do autocuidado, da casa vazia. Conectando. Olá, querida. Ah! Que prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. A Cláudia é uma pessoa tão calma. Ela tem 3 filhos em casa, trabalha igual uma louca. Nos Estados Unidos tem que fazer tudo. É, E você tá tão calma. Você vai ter que contar o seu segredo. Mas antes de contar o seu segredo, se apresenta um pouquinho, conta assim seus você, títulos e as suas. O que você tem mais orgulho aí das suas conquistas? ok. Boa tarde para todo mundo aqui na live. Fernando, uma honra estar aqui com você. Estou me sentindo lisonjeada. Meu nome é Cláudia Kaulhofer, né? Eu já moro aqui nos Estados Unidos já vai fazer 11 anos. Eu casei com um americano e sou mãe de 3 crianças, que eu falo que são My Precious Kids, são as minhas crianças preciosas. No Brasil, eu era enfermeira neonatal, né, e pediátrica, e quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tive que me reinventar. Primeiro, né, eu me tornei mãe, tempo integral, e depois, então, eu senti uma falta assim, de fazer algo mais, que eu pudesse ajudar as pessoas e tudo. E com a maternidade, eu tive que assim começar a estudar, porque as minhas crianças começaram a crescer e eu não sabia lidar com os comportamentos desafiadores delas. Então, eu comecei a ficar um caos aqui em casa, até que finalmente eu descobri a disciplina positiva. Eu falo que foi assim, foi uma salvação que trouxe harmonia para o meu lar. E agora eu consigo, né? Eu, mas as minhas crianças, a gente consegue assim se dar super bem sem aquela loucura que estava antes, sabe? Que idade eles têm? Ó, o Noah tem 7 anos, a Agatha tem 5 e a Alice tem 3. Tá. E minha filha tem 12 e meu filho tem 15. Então a gente vai cobrir aqui o Isso. espectro. E a E, ideia a, é e a, fazer minha, essa. a minha primeira certificação de disciplina positiva foi em março, que eu fui na Conferência, né, Nacional de Disciplina Positiva, em Belo Horizonte. Foi lá que eu conheci você. E a minha segunda certificação de disciplina positiva eu fiz com você. Você foi uma das líderes, trainee. E foi ótimo, que foi o Teaching Parenting, né? E foi até um desafio para mim, que foi o primeiro curso que eu fiz totalmente em inglês. Você se saiu tão bem. Mas lá eu era mais tímida para falar. Que legal. Então, a ideia é a gente juntar aqui o nosso conhecimento que tem dado certo, a Cláudia como enfermeira, eu como orientadora educacional, a gente dá várias dicas e você sair dessa live com pelo menos algumas coisas que você pode começar aplicando assim que você desligar. Porque não está sendo fácil para ninguém. Acho que algumas pessoas estão acertando mais do que outras, e eu acho que a ideia é a gente criar essa comunidade que se ajuda. Isso. Então, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Stories e tem algumas delas aqui que eu separei para a gente conversar. Quem sabe a Uhum. gente já pode começar com Isso. algumas dores, né, que as pessoas sentem confortáveis em compartilhar. Então, Cláudia, essa pessoa pergunta aqui: como dividir essas 1000 tarefas ao longo do dia quando se está sozinha com as crianças? Nossa, Como dividir? isso aqui é comum aqui em casa, sabe? Eu acho que a primeira coisa, Fernanda, nós como mães e com criança pequena em casa e sem ajuda, a gente tem que ser realista. A gente não vai dar conta de fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Então, você tem que focar nas suas prioridades. Eu escrevo aqui na minha agenda qual a prioridade do dia.
E aí eu cumpro aquelas prioridades, né? Eu tento cumprir. Tem dias que eu nem consigo cumprir todas as prioridades. E aí eu não fico me cobrando mais, igual eu cobrava antes, nem cobrando, nem culpando. Eu tento cumprir ali aquela prioridade. Se eu não conseguir aquela, por exemplo, 3 prioridades, não conseguir, amanhã está lá na minha lista de novo e eu vou tentar cumpri-las. Mas dar conta de fazer tudo que a gente gostaria, com essa pandemia, essa quarentena, a gente não dá conta. Tá. E quando a pessoa fala assim, não, mas muita coisa é prioridade, eu não tenho tempo para fazer. Ué, mas aí a gente tem que dar um jeito, né? Porque, por exemplo, aqui em casa eu não tenho rede de apoio. E aí eu tô com as minhas crianças, né? As minhas crianças são pequenas, elas não conseguem me ajudar nas tarefas, né? Só as tarefas que é de acordo com a idade delas, né? Por exemplo, o Noah, ele consegue, eles gostam muito de me ajudar, mamãe, vamos fazer a comidinha? Às vezes eles gostam de ajudar a lavar a frutinha, lavar a salada, pôr a mesa. Essas coisas me ajudam. Agora, as outras coisas que é prioridade e responsabilidade minha, aí eu dou um jeitinho de fazer, mas que nem eu falei, dentro das prioridades. Se eu não conseguir fazer naquele dia, eu não vou ficar me culpando, porque o que eu vejo muitas pessoas ficar se culpando, mas eu não dei conta de fazer. Mas a gente não vai dar mesmo, e não precisa ficar se culpando por isso, né? Uhum. Então, só para adicionar, a Cláudia falou em prioridades. E o que você faz? Você sabe quais são as suas prioridades? Você anota no papel? Eu Ou anoto, eu tá tenho a tudo na minha. sua cabeça, Não, né? antes ficava na minha cabeça, mas não deu certo. Aí eu tenho a minha agenda, acho que ela está até aqui pertinho. Pera. Deixa eu ver se ela está. Aqui, olha. Eu tenho que anotar aqui na minha agenda. Eu anoto as prioridades do dia e eu vou checando o que eu consigo fazer. Porque se deixar só na cabeça, pelo menos eu não consigo. Eu tenho que anotar aqui na agendinha. Tá. Então a dica é: pega todas as suas tarefas do dia ou da semana e anota. Anota tudo. Isso. E percebe em que parte do dia isso se encaixa. Obviamente, quem tem criança em casa, gente, você vai planejar um dia e você vai fazer metade do que está escrito. Então, o que é uma prioridade para você? Se você conseguir ir para a cama e agradecer 3 coisas que você fez, já vai começar a mudar a sua mentalidade, o seu sono e afetar como você se vê como pessoa. Porque a pior coisa é uma mãe com uma baixa estima. É. Uma mãe que vai para a cama, se culpa, já não dorme direito, já acorda cansada, vai acordar no dia seguinte, já com um débito do dia anterior, e isso mentalmente vai tirando toda a nossa energia. Então, Toda o que a gente energia. precisa fazer? A gente precisa se gostar primeiro e precisa aceitar aquilo que a gente conseguiu fazer. O que é que você conseguiu fazer até Isso. agora? É verdade. Uma das coisas que eu falo, né, que eu acho que a gente vai falar mais para frente, do autocuidado, né? Não tenho tempo. Tem que dar um tempo, eu vou falar como que eu faço, mas eu dou um tempo de me autocuidar. Ok, ok. Então, vamos lá, para a segunda pergunta. Como é que a gente faz para fazer os filhos entenderem que eu preciso de um tempo só para mim? Então, olha, igual aqui, o que eu faço aqui em casa, né? Eu falo para eles, né, como criança, gosta muito de brincar, gosta muito de ter a mãe ali por perto, participando das atividades. Eu falo com eles, olha, a mamãe precisa de um tempo, a mamãe está muito cansada, a mamãe precisa de um tempo para descansar. Pode ser 20 minutinhos, eles já até sabem que é o meu lugar preferido de descansar é na minha cama, lá deitado no meu quarto, colocar as pernas para cima ou na rede. Aí eu falo 20 minutinhos, aí eu mostro o relógio para eles, olha, quando chegar nesse número deu 20 minutinhos, aí a gente vai brincar. Só que as crianças, Fernando, hoje em dia elas são tão assim antenadas, tão espertas e tão antenadas à tecnologia, que o Noah ele já pega o Alex e já fala, Alexa, né? Tipo, desperta daqui 20 minutos. E eles já ficam, né? E aí eu vou e faço essa minha pausa. Eu vou, deito, leio, ouço uma música, ou às vezes vou tomar um banho mais demorado, e aí eles ficam ali. Aí a Alexa despertou, eles já vêm, mamãe, mamãe, eles já vão correndo lá pro quarto me chamar. E aí, né, eu pergunto, qual brincadeira vocês querem fazer, né? O que vocês querem? Eles gostam muito de andar de bicicleta, eles aprenderam a gostar de andar de bicicleta agora nessa pandemia. Então, vamos andar de bicicleta, vamos ler um livro. Ou então, dependendo da atividade que eu faço, por exemplo, do que eu quero fazer, por exemplo, se é ler um livro, se ouvir uma música, eu convido eles, vocês querem vir com a mamãe? O Noah e a Agatha, eles não me atrapalham, eles gostam muito de ler também, de ouvir música. Então, de repente, eu estou lá na minha cama, estou descansando, estou lendo o livro, estou ouvindo a música, eles estão lá do meu lado. Então, é o momento que eu estou tendo uma folga para mim também, e eles estão lá comigo. Agora, a Alice, que é a caçulinha, aí ela já é mais difícil, né? Ela meio que me atrapalha, assim, no meu momento de folga. Só que aí, assim, eu tô com sorte do meu pai estar aqui em casa. Aí eu falo, pai, olha a Alice para mim, por favor, que eu tô no meu momento de descanso.
Aí o meu pai fica com a Alice enquanto eu faço esse tempo de folga, né? Sabe o que eu estou escutando você falar? Que na verdade você não está fazendo as crianças entenderem. Você é que está reivindicando o seu direito de uma maneira gentil e de uma maneira não agressiva. E eu acho que é isso que falta na gente. Nós, principalmente as mulheres, né? A gente cuida de todo mundo e às vezes se esquece de cuidar. Ou então deixa para depois. Mas eu fui assim, Fernanda. Você acredita que eu fiquei quase 5 anos sem cuidar de mim mesma? Eu cuidava só dos meus filhos. A preocupação era só tinha que ser mãe, tinha que ser mãe, tinha que ser mãe perfeita. Até que eu caí na real e falei assim, meu Deus, não existe mãe perfeita. Eu não preciso ficar o tempo todo só cuidando dos meus filhos. Foi o momento que eu comecei, voltei a estudar, que eu conheci a disciplina positiva. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Né? E esse autocuidado materno, ele é essencial. Eu aprendi que se eu sou uma mãe descansada, se eu sou uma mãe que dorme bem, se eu estou bem comigo mesma, eu vou ser uma mãe melhor para os meus filhos. Então, esse autocuidado é essencial. E eu vou dividir uma coisa com você, Cláudia. Para mim, o meu autocuidado é na hora de dormir. Eu preciso dormir pelo menos 8 horas Eu por dia. amo dormir também. Eu preciso. Menos do que isso, eu já não funciono direito no dia seguinte. Então, a gente perceber o que faz a gente encher o nosso tanque. E para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Então, o convite é para você se perguntar, para você ver o que é para você, né? Às vezes é dar uma caminhada no quarteirão, às vezes é fazer yoga, às vezes é fazer natação, às vezes é fazer nada, vai assistir uma série. Isso. É diariamente? Eu gosto muito de dormir. Semanalmente? Durante o dia, né, eu não tenho tempo de assistir série. Eu gosto muito de dormir. Então, às vezes, meu marido chega, vamos assistir uma série, eu começo 5 minutos e eu já tô dormindo. Aí ele fica, baby, baby, eu já tô dormindo. Mas sabe qual que é o antídoto da culpa? É a gente saber que a gente é fundamental na peça da família. Como se fosse um mobile que a gente pendura, né? E se a mãe fica pesada, os outros mexem, né? E parece que quando tem um contrapeso, daí a gente fica desequilibrada. Isso, aí a gente desequilibra todo mundo ao nosso redor, né? É um ganho que a gente vai tendo de pouco a pouco. Então, para mim, se é dormir, é inegociável. Tudo bem, algumas noites até tem um projeto maior do que o outro, mas constantemente, ou a maioria das vezes, eu vou para a cama no meu horário. Daí as crianças agora que estão mais adolescentes, eles querem dormir mais tarde. Aí vem usando assim, o argumento, mães, o cérebro do adolescente está mudando, porque é o que eu falo. O cérebro não, ok, filho, você não precisa dormir. Eu preciso dormir. E aí vem aquela coisa, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Ai, que eu não tô dando atenção, agora que ele quer atenção. Você estipula um horário para eles dormirem ou não? Eu estipulo um horário para eu ir para cama. Para mim, às 10, luz desligada. Luz desligada, eu peço para todo mundo, eu saio igual um general. Desliga a luz, desliga isso, eu não quero nada no quarto, não quero nada aqui em cima. Precisa criar um ambiente para a gente poder dormir. Então, eu acho que é essa constância e esse compromisso que a gente tem com a gente, depois que a gente faz essa autorreflexão. O que é importante para mim? Por isso eu consegui nomear e consegui pontuar, e a maioria das vezes eu consigo ir para a cama às 10, eu acho que eu já tô tendo um grande ganho, né? Não, aqui em casa... E eu me sinto culpada. Isso. Aqui em casa eu coloco as crianças para dormirem cedo também, entre 8h30, no máximo 9 horas. Aí eu acho ótimo também, porque eu tenho muito sono, gente. Eu preciso dormir. Aí eu ainda leio mais um pouquinho tudo, mas eu vou por volta também para dormir por volta de 10 horas da noite. Eu já tô ali capotada já. E o que é para vocês, né? Pensar no que é que faz o seu tanque ficar cheio, fisicamente, emocionalmente. Ai, eu não tenho tempo, ninguém me ajuda. Então, o que é que você vai se comprometer em pedir ajuda? Uma coisa. Porque às vezes a gente acha que a gente tá num bote, no meio do mar, e ninguém ajuda, e a gente tá lá tentando esticar o braço e não tem ninguém por perto. O que é uma coisa que você pode esticar o braço e pedir para alguém? Né? Não precisa ser sempre para aquela mesma pessoa, se a pessoa não topa, mas o que você poderia fazer para começar? Porque também não começar não é legal, né, gente? Eu falo, você pode pedir ajuda, isso não é problema algum, gente. Se você tem uma rede de apoio, então maravilha, né? Para ter essa constância. Então tá. A outra pergunta que temos aqui é como manter o foco nas aulas online? Estou imaginando das crianças, né? Como é que você faz a criança? É muito difícil. É muito difícil. Aqui para mim foi um desafio. No início eu achei, Fernanda, que eu não ia dar conta.
E ao mesmo tempo eu falei assim, nossa, graças a Deus que eu conheci a disciplina positiva antes dessa pandemia, antes desse homeschooling, porque senão ia ser muito mais difícil. Então, acho que a primeira coisa, a gente tem que estabelecer uma rotina, né? Rotina para a criança é a base de tudo. Então, aqui em casa, escolhi um local onde as crianças iriam estudar, né? Então, um local tem que ser calmo, um local limpo, um local com menos zoeira possível, distrações. Por exemplo, não vai colocar o seu filho para fazer um dever perto de uma televisão ligada, né? Então, eu fiz isso, escolhi um local calmo, tranquilo, menos distrações, a rotina, a organização é essencial. Então, organizei por pastinhas as tarefas e os horários que eles tinham que fazer, as tarefas, né, diárias de cada dia. O que mais? A questão de respeitar o limite da criança, porque a criança ela não consegue ficar sentada 2, 3 horas assistindo uma aula online ou fazendo dever. Então, a cada 40 minutos eu comecei a fazer uma pausa com eles. Ó, vamos descansar agora, vocês têm 40 minutos para descansar, depois vocês voltam. E também criar momentos literários, de brincar com a criança. Eu lembro que teve a professora sugeriu para contar uma historinha diferente para as crianças. E a Alice e a Agatha, elas gostam muito da história dos três porquinhos. Então, eu fiz dramatizei ali a história. A gente construiu a casa dos porquinhos. Eles tinham 3 porquinhos, o lobo. Eu peguei até um ventilador, como se fosse o lobo soprando, e liguei o ventilador, aquele vento ali do ventilador. Coloquei uma pedra assim na base da casa, aí a casa não voou, e eles ficaram super felizes. Então, é isso, né? Usar essa forma lúdica, né? Para explicar às crianças. E você tem que estar ali também de corpo e alma. Porque, assim, se você está ali ajudando o seu filho a fazer, né, o dever de casa, fique ali realmente presente. Não vá querer fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Já teve... No início, às vezes eu queria cozinhar. Eu parava, não vou fazer o almoço agora. E deixava lá o Noah fazendo o dever. Só que ele saía, ele distraía, ele fazia errado. E aí depois eu ficava... Teve um dia que eu perdi a calma. Você falou que eu sou calma, Fernanda, mas teve um dia... É muito calma. Teve um dia que eu perdi a calma. E Eu não consigo imaginar isso. Não, foi horrível. E assim, eu me assustei, porque faziam, sei lá, uns 4 meses que eu não gritava com as crianças. E aí, do nada, eu, não sei mais o que, anda mais rápido. E ele deu um pulo, eu lembro até hoje, ele deu um pulo assim, começou a chorar. Ele assustou com aquele grito, eu me assustei também. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí na hora, né, lembrei dos 3 R's da reparações, da disciplina positiva, eu pedi perdão para ele, reconheci meu erro, pedi perdão, reconciliei com ele e a gente resolveu, né, o problema juntos. E ainda bem que as crianças perdoam com muita facilidade. Ele me perdoa, eu falei assim, não, o que a gente pode fazer? Porque eu estava tão preocupada, assim, ele está demorando muito para fazer a tarefa. E eu tenho um monte de coisa para fazer. E eu acabei descontando nele. Fui eu que me descontrolei e acabei, né, descontando no meu filho. Ele falou assim, mamãe, será que você me ajuda a colorir e recortar essas coisas aqui que eu tenho que fazer? Aí eu ajudei ele a recortar, colorir, a gente terminou, né, a tarefa até conseguiu terminar mais rápido. Mas é isso, a gente tem que focar ali, ajudar a criança, né? E também, outra coisa, deixar o celular de lado. Teve um dia também que eu queria estar ajudando e ao mesmo tempo produzindo conteúdo, postando no Instagram, fazendo o mesmo coisa. Não dá certo, gente. Não dá certo. Foca. Que hora você vai fazer isso, né? Isso, foca uma atividade e cumpra aquela atividade. Se você fizer isso, se você planejar, organizar, você vai como fala? Otimizar o tempo, né? Você vai conseguir realizar as tarefas com menos tempo. Tá, então o que eu estou escutando assim, que o importante é que quando as crianças estão na escola online, a gente tem que fazer o nosso papel, porque é uma coisa nova para eles. Não é porque as crianças vão para a escola já há alguns anos, elas automaticamente sabem como se comportar numa aula online. Elas precisam aprender novos hábitos e para isso precisa de um guia, que somos nós. E se nós formos um guia extremamente estressados, as crianças acabam não aproveitando e agitados. E ficam estressados e ficam achando agora eu tenho que ficar na aula online, senão minha mãe fica brava. Em vez de focar, eu tenho que ficar na aula online para eu aprender. Então, assim, mais uma vez a importância por que você precisa se cuidar. Porque se você for esse guia estressado, você tira o prazer da criança de estudar e tira também o foco da criança para a aula online. Isso. Ela está de olho em você para ver se você está prestando atenção. Então, você está ajudando a criar um hábito novo. E quanto mais consistente você for, melhor. Isso. Uma das coisas que eu esqueci de falar é que, assim, quando você criar rotina, você manter, assim, essa aula online o mais parecido como se ele estivesse indo na escola. Por exemplo, as minhas crianças, elas iam na escola de manhã, 8 horas da manhã. Então, eu colocava eles para acordar às 7h30 da manhã, para estarem prontos um pouquinho antes da aula. Tipo, 5 minutos antes de começar, tá todo mundo pronto, né? Fazia as refeições nos mesmos horários que faziam na escola.
não ficar de pijama, porque assim, tinha dias que eu via que eu não trocava a roupa deles, aí eles achavam que não tinha, né, que era oba-oba. Então, assim, até trocar a roupa, né, não ficar de pijama. Então, eles tinham assim, aí eles entende? Não, agora é o momento de escola, agora é o momento sério, né? Então, isso é uma das coisas que ajudou também nessa questão do homeschooling. Tá. Bom, você tocou em vários pontos interessantes aí que eu gostaria de ressaltar. Se você tem filhos em casa fazendo aula online, por que que vocês querem que eles prestem atenção? Pensar no porquê que eu quero que meu filho faça isso, ele foque na aula online. Para quê? A gente precisa ter uma resposta. Porque essa é a intenção do que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu quero que meu filho vá na aula online para ele aprender o conteúdo. Então, como é que eu, mãe, adulto, vou preparar o ambiente para que essa criança aprenda por ela mesma? Porque se isso tornar o meu papel, vai ser difícil todo dia. Não vai ser fácil. E a gente tem que estar preparado como mãe também para que eles fracassem. Então, já manda um e-mail para a professora, já fala que você está ajudando ele a se tornar mais independente, como é que, dicas que você pode fazer em casa e pensar em parceria. Porque sozinho, gente, meu Deus do céu, ninguém aguenta. Né? E é muito fácil para a criança mudar a tab do computador ou pegar o celular de lado. Isso. Então, assim, para distrair, né? Para eles distraírem é muito fácil. Para cada idade, a gente precisa de uma adaptação diferente. A Cláudia, ela tem crianças pequenas. Eu já tenho adolescentes. Então, o que que eu fiz? Antes de começar a aula, que a aula começou agora na terça, eu sentei com eles no domingo e falei, o que é que vocês precisam para vocês poderem criar uma área de trabalho onde vocês se concentrem? Não é hora de jogar videogame nem de checar rede social. Vai ter a hora para isso, mas não vai ser aqui, na aula online. O que é que vocês precisam? E aí, cada um escolheu a mesa, escolheu lá embaixo, que nem é no quarto, eu fiquei surpresa. Meu filho escolheu no quarto, eu falei assim, como é que vai ser? O que você precisa na sua mesa? Fui na loja com eles, Staples, maravilhosa. Compramos o material junto, então a gente envolve as crianças naquilo que elas precisam para poder se tornar responsáveis pelo seu aprendizado. O aprendizado não é dos pais, o aprendizado é das crianças. E quanto mais a gente fizer se sentir impactado porque eles não estão aprendendo, o aprendizado vai continuar sendo seu. O aprendizado é da criança. Você só está auxiliando ela no aprendizado dela. O que demanda muito mais tempo agora no começo do segundo semestre, para a gente aqui é o começo do ano, mas o aprendizado é dela. Então, a gente olhar se os elementos estão no lugar. O espaço, ela vai de pijama para a escola? Não, não. É isso que eu falei. Então, a gente precisa ter essa conversa antes de começar a aula online. Você não quer falar, vai começar em 2 minutos. Minha filha, mas eu tô em pijama. casa. Eu tô em casa, não tem problema, não. Acabei de acordar. Às vezes o meu fala assim, mãe, por que eu tô em casa? Eu falei, não, vamos trocar a roupa, por favor. É como se você estivesse na sua sala de aula. Faz muita diferença. Isso. Como a gente se comporta e também dá um sinal para o cérebro que agora, apesar de eu estar em casa, a minha mente agora vai ser para estudar. Isso. Só o fato da gente trocar a roupa, né, a camiseta, o ambiente, dá uma pista neural para o cérebro falar, bom, agora mudou aqui, eu tenho que encarnar uma outra persona, né? A persona do aluno online. Mas realmente é um desafio, assim, manter o foco da criança, né? A gente tem que fazer um malabarismo mesmo. Ok. Mas vai indo, Fernanda, na verdade, no final, assim, porque depois eles entraram de férias e tudo, no final eu mais as crianças, a gente já estava bem assim, adaptados, sabe? Eu aproveitei aquele momento, aquela conexão de estar ali com as crianças, sabe? Foi um momento de aprendizado, tanto para mim quanto para elas. Tá. A gente tem mais alguns minutinhos e se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade para colocar aqui. Eu vi que logo no começo da live alguém tinha mencionado sobre insônia, mas eu vou pedir para colocar as perguntas aqui de novo, a gente vai olhando no feed. Enquanto isso, quais são assim as regras de ouro que você tem em casa que faz com que haja uma harmonia entre os adultos que precisam trabalhar e as crianças que precisam estudar? Quais são as 3 regras de ouro na tua casa? Então, aqui em casa, né, a gente faz a reunião familiar. Então, a gente, principalmente quando começou essa questão da pandemia e tudo, eu estava no Brasil, eu voltei correndo, né?
E a gente conversou como que vai ser agora, como que vai ser a organização, né? Vamos discutir aqui as prioridades aqui de casa, o que que a gente vai fazer. O meu marido, ele trabalha muito fora, né, e tal, por ele ser médico e tudo, mas no início ele estava podendo chegar em casa mais cedo. Então ele conseguiu me ajudar bastante nas tarefas, dividir as tarefas com as crianças, porque realmente é bem puxado, né, ficar com as 3 sozinhas. Então, por exemplo, as atividades do Noah, que era mais difícil de fazer, e que às vezes eu não dava conta porque eu tinha que ajudar a Agatha e a Alice também, e ele falou assim, não, pode deixar que eu ajudo essa tarefa com o Noah. E assim, foi a questão mesmo da reunião familiar que ajudou a gente a conseguir, sabe, passar por essa fase, né? A gente está passando ainda, mas a questão de conversar, essa comunicação não violenta, né? Porque às vezes o que acontecia, às vezes eu estava um pouco assim cansada mesmo da rotina do dia, meu marido chegava, aí eu já queria descontar nele, eu falar de uma forma agressiva, eu falei assim, não, gente, ele não tem nada a ver com isso e tudo, vamos então respeitar, vamos usar a comunicação não violenta. A questão da organização, sabe? A gente planejou, organizou, e a questão da rotina mesmo, sabe? De tudo na rotina, tudo, né, planejado, organizado, isso tem ajudado muita gente aqui, Fernanda. Que bom, que legal. Ah, foi um prazer. Espero que vocês tenham tirado alguma dica útil. Eu com certeza aprendi algumas coisas a mais que eu vou colocar aqui no meu cinturão de ferramentas. E foi um prazer estar com você. Muito obrigada pela sua presença, pelos seus insights e pela sua experiência. Sou eu que agradeço pelo carinho, admiro muito você. Obrigado por tudo. Deixa aqui teu site, eu vou deixar o meu também, mas pode Isso, o começar. meu é o @myprecious_kids. Ok? E eu estou no Filosofia Positiva Oficial. E para quem quiser conhecer mais sobre disciplina positiva, pode entrar no site filosofiapositiva.com.br. Você está dando algum curso, dá alguma palestra? Então, em breve vai sair o Materclass. Nem sei se eu podia falar, mas deixa eu falar. É o @Materclass _Escola de Paz. Eu e a Mariana Gambini, que ela também é educadora parental. A gente está escrevendo um e-book, uns videoaulas aí, uns cursos, um curso aí bem interessante que a gente vai lançar no próximo mês. Ai, que bacana. Eu vou ficar acompanhando aí para saber mais o que aconteceu. Tá bom. Bom, pessoal, obrigada pela presença de vocês e continue seguindo nossos Instas que tem mais novidade. Nunca para, né? A gente nunca para de Isso. aprender. É sempre aprendendo. E quero fazer mais um curso com você também, viu? A casa tá aberta, né? O próximo que você não pode perder é o com a Jen, workshop Nossa, sobre pois telas. é. Vou São me 3 programar. sábados em outubro. Com certeza. E outubro é meu mês. Tá bom, então. Legal. Obrigada. Então tá bom, Beijo. pessoal. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau.